Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alex Esteves e nós nos encontramos aqui no curso de formação teológica propiciado pela ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. É uma honra, um privilégio e um prazer para mim estar com vocês nesta empreitada, quando estudaremos, se Deus quiser, a doutrina da salvação. Doutrina da salvação, também conhecida como soteriologia, que é uma parte da teologia sistemática. Nós estudaremos um livro escrito por Carl Boyd Gibbs, que é Doutrina da Salvação, a provisão e a aplicação da salvação. A doutrina da salvação estuda exatamente como o plano de redenção, como o plano salvífico se aplica ao coração do pecador. Há uma outra disciplina da teologia sistemática denominada Cristologia, em que se estudam a pessoa e a obra de Cristo. Ali se estudam, portanto, eventos como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Porém, a soteriologia, a doutrina da salvação, se debruça sobre a aplicação dos efeitos da cruz de Cristo ao pecador, o que se dá pela graça mediante a fé. Nós veremos aqui não somente a aplicação desses benefícios, desses efeitos espirituais do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como também como Deus proveu, como Deus providenciou, daí o termo provisão, como Deus providenciou a salvação para a humanidade. Então, você já pode guardar esses dois conceitos em sua mente: provisão e aplicação. Nós estudaremos 10 lições e veremos agora um sumário. Essa aula será um pouco mais extensa, talvez, porque nós faremos uma introdução e começaremos com um panorama apresentando o sumário, o índice das lições que estudaremos daqui em diante. Se você estiver com o seu livro em mãos, poderá observar os títulos das lições. Lição 1, a providência salvadora, que é o que estudaremos agora, se Deus permitir. Lição 2, aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Lição 3, o lado divino da conversão do pecador. Lição 4, participação do homem na conversão. A lição 1 e a lição 2 são intimamente complementares entre si. Da mesma maneira, a lição 3 em relação à lição 4. Da lição 5 até a lição 7, nós veremos aspectos da salvação, sendo a salvação, na verdade, uma mesma coisa, um mesmo fenômeno, porém, nós desdobraremos a salvação em 3 aspectos nos capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, na lição 5, melhor dizendo, veremos a justificação. Na lição 6, a regeneração. E na lição 7, a adoção. Na lição 8, nós temos também um aspecto da salvação, porém não com relação simplesmente ao que aconteceu no passado, justificação, regeneração e adoção, mas aquilo que acontece no presente, que é a santificação. A lição 9 traz advertências e promessas relacionadas à doutrina da salvação. E a lição 10 cuidará do aspecto da salvação relacionado ao futuro, que é a glorificação. Depois de visto esse sumário, passemos agora à introdução propriamente dita. Eu vou ler a introdução e se você estiver com o livro em mãos, vai ficar mais fácil,
para acompanhar aquilo que nós estivermos lendo e comentando. Introdução. Neste livro estudaremos a doutrina-chave da Bíblia, a doutrina da salvação. Nos círculos teológicos, esta doutrina é chamada de soteriologia, termo baseado em duas palavras gregas, soteria, significando salvação ou libertação, e logia, significando discurso ou tratado. Assim, soteriologia é o tratado da salvação. Logos significa verbo ou palavra. Então você tem soteriologia como o estudo ou o discurso ou o tratado acerca da salvação. A provisão divina da salvação. Iniciamos o estudo focalizando a necessidade de salvação do homem sob 4 aspectos. Veja que abordagem didática. Item 1. A culpa do homem perante a lei de Deus. 2. A morte espiritual do homem. 3. A alienação do homem em relação a Deus. 4. A escravidão do homem pelo pecado. Aqui você já nota, de maneira didática, que há uma correlação. Nós podemos notar que há uma correlação entre essa situação degenerada do homem e aquilo que Deus providenciou, aquilo que Deus proveu para resolver esses problemas. Então, para a culpa do homem, Deus providenciou a substituição penal. E o resultado será a justificação do homem perdoado. Para o homem culpado, Deus providenciou a substituição penal e ele passa a ser justificado, justo, declarado justo no sentido judicial. Para a morte espiritual do homem, Deus providenciou a ressurreição. E o homem recebe, portanto, a regeneração. Cristo ressuscitou dentre os mortos e com isso ele deu a possibilidade de nova vida, novidade de vida, regeneração, novo nascimento. Regeneração é o mesmo que novo nascimento, uma nova geração. A pessoa se torna uma nova criatura. Isso é possível por causa da ressurreição de Cristo, que propicia uma ressurreição espiritual ao pecador pela graça mediante a fé. Ele nasce de novo, ele se regenera ou é regenerado. Para a alienação do homem, esse afastamento, esse distanciamento, esse alheamento do homem em relação a Deus, o Senhor estabeleceu a reconciliação. O homem era inimigo de Deus, distante de Deus, alienado, e Deus propiciou a reconciliação. Ele agora recebe como benefício a adoção de filhos. Era bastardo, era adversário de Deus, passa a ser filho de Deus, herdeiro de Deus. E para o fenômeno da escravidão, Deus propicia a redenção. Há o pagamento de um preço de resgate. O homem é redimido e com isso ele recebe a libertação e a liberdade cristã. Tudo isso nós veremos com mais vagar à medida que formos estudando as lições numa sucessão lógica e didática proposta pelo material que temos à nossa disposição. Continuando, abordaremos a provisão de Cristo para as necessidades do homem através de sua morte na cruz e de sua ressurreição. Para livrar o homem de sua culpa, Cristo se tornou o sacrifício substituto quanto ao seu pecado. Para salvar o homem da morte espiritual, Cristo ressuscitou para conceder-lhe nova vida espiritual. Quanto à sua alienação de Deus, Cristo se tornou seu mediador, provendo o único meio para a sua reconciliação com Deus.
E finalmente, quanto à escravidão do homem pelo pecado, Cristo proveu a redenção, que o liberta do domínio de sua natureza pecaminosa, herdada de Adão. Aqui está o âmago do que será estudado nesta disciplina. Um outro tópico é a resposta do homem ao chamamento de Deus. Após explicarmos a provisão de Deus para a salvação, estudaremos como Deus oferece esta salvação ao homem, através de, letra A, o seu plano pré-estabelecido, letra B, o poder do Espírito Santo, letra C, a pregação de sua palavra. O plano divino, o plano salvífico, o plano redentor, o poder do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. Ao atender a este chamamento propiciado por este plano, pelo poder do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho, o homem precisa converter-se, conceito de conversão, isto é, arrepender-se de seus pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Aí vem arrependimento e fé. Este ato, baseado na fé, é mais do que adotar um credo ou demonstrar emoção. É, de fato, uma comunhão pessoal com Cristo, baseada no amor, na confiança e na entrega total de nossa vida e de nossa vontade. Digamos que no arrependimento há um aspecto negativo, mas eu não digo negativo no sentido pejorativo. Negativo na acepção de que o pecador deixa o seu passado, deixa alguma coisa, renuncia. Mas há também a dimensão positiva, o aspecto positivo. Ele não apenas deixa algo, ele não apenas nega alguma coisa, ele também manifesta uma atitude de fé. Ele então adere, ele não apenas rejeita, não apenas nega, não apenas renuncia, mas ele também adere, ele também aceita, ele também abraça, ele também acolhe proativamente a palavra do Evangelho. Então é necessário analisar arrependimento e fé como dois conceitos intimamente relacionados. A aplicação da salvação nesta vida. Olha que importante. A salvação não somente proporciona a certeza da vida eterna após a sepultura, mas certeza de uma vida verdadeiramente abundante aqui na terra. A comunhão do crente com Deus compreende 4 aspectos, que correspondem às 4 necessidades do homem e à quádrupla provisão dessas necessidades por Cristo. Já vimos isto e veremos agora de maneira um pouco mais explícita. Qual a necessidade do homem? Primeira necessidade, ele é culpado perante a lei de Deus. Ele é um criminoso diante do Senhor. Qual a provisão do Senhor? Substituição. Ele será representado por alguém que tem condições totais, absolutas e perfeitas de assumir a sua pena, o seu castigo, a sua condenação, e que não precisa de um substituto para si mesmo. Cristo não precisa de que alguém seja o seu substituto penal, o seu representante. Cristo é o substituto perfeito. Daí, a morte de Cristo é uma morte vicária, uma morte substitutiva. Depois dessa provisão, qual é o resultado? Qual é o benefício para o pecador? Justificação. O homem é declarado justo perante Deus. Aqui o sentido é judicial mesmo. Há uma declaração de justiça para esse pecador, que pela graça, mediante a fé, abraça o Evangelho. Para a necessidade da morte espiritual, a provisão é de ressurreição. Cristo não apenas morreu, ele ressuscitou. E com isso ele propicia ao pecador a possibilidade de uma vida espiritual. O apóstolo Paulo explica isso no capítulo 6 de sua epístola aos Romanos. E nós vamos tratar desse assunto com mais vagar, oportunamente. Para a necessidade de alienação em relação a Deus, o Senhor propicia a reconciliação, né?
E aquele inimigo, aquele adversário de Deus, uma vez reconciliado, ele não apenas é amigo de Deus, mas ele é filho, ele é herdeiro do Senhor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Para a necessidade da escravidão do pecado, ou para a necessidade imposta pela escravidão do pecado, há a provisão de redenção do pecado. Tendo então a redenção, o homem passa a ser santo. Ele entra no processo de santificação. Ele não apenas é liberto da escravidão do pecado, ele não apenas passa pela libertação, isso é importante, mas ele também recebe liberdade. Libertação de algo que aconteceu no passado. Liberdade para viver com Deus. Não é apenas alguém que é liberto e solto no mundo para novamente adentrar na possibilidade de voltar ao pecado. Não. Ele recebe libertação e liberdade. Né? O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Parece um pleonasmo, mas não é. Não é um pleonasmo vicioso, uma redundância. Nós passamos pela libertação para termos liberdade, para auferirmos poder sobre o pecado. Observe bem que alguém já explicou de maneira muito didática, muito clara, que nós temos a possibilidade de ser libertos da pena do pecado, é a justificação. Isso aconteceu no passado. Estamos aqui com a liberdade no sentido de ter poder sobre o pecado, né? É a liberdade do poder do pecado. E no futuro teremos liberdade da presença do pecado. Então, por enquanto ainda somos pecadores, mas por termos liberdade do poder do pecado, o pecado não se impõe sobre nós e nós podemos dizer não à tentação. São 3 P's, né? O primeiro P é a pena, liberto da pena do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O segundo P, poder do pecado. Nós fomos libertos do poder do pecado. Podemos dizer não a ele. Terceiro P, presença. Pena, poder e presença. É um macete. Veja que tudo isso é relacionado ao passado, ao presente e ao futuro. Passado, justificação, libertos da pena do pecado. Presente, santificação, libertos do poder do pecado. Futuro, glorificação, libertos da presença do pecado. Dá vontade de dar um glória a Deus, né? É muita bênção, é muito especial e é extraordinário o plano de redenção em Cristo. Vamos prosseguir. A aplicação da salvação no futuro é exatamente a glorificação. Neste livro estudaremos também a possibilidade de o homem perder a salvação por negligência, desobediência, etc. Estudaremos ainda acerca da glorificação, que terão aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Esta glorificação é o ponto culminante dos 4 aspectos acima mencionados. A justificação torna o crente perfeitamente justo para a eternidade. A regeneração apresenta o crente ressuscitado com Cristo e um dia recebendo um corpo glorificado. A adoção do crente como filho de Deus leva-o ao ponto culminante de sua chegada ao lar celestial, onde receberá sua herança e terá perfeita comunhão com o Pai. E ainda a santificação, que abrange a completa destruição do pecado e a recompensa àqueles que resistiram fielmente à tentação. Já ficamos com o apetite ativado para estudarmos a doutrina da salvação, a soteriologia, não é isso? Vamos então para a lição de número 1. A providência salvadora. Meus amados irmãos, nós começaremos agora estudando a lição 1, a providência salvadora, e nós temos aqui alguns subsídios, são 30 subsídios
porque são 3 para cada lição e são 10 lições, como já dissemos, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos expor o conteúdo, deixando os subsídios para o momento posterior. Então, primeiro, vamos enfrentar o conteúdo da lição, propriamente dito, e, em seguida, vamos fazer menção aos subsídios. Tudo bem? Porque assim eu acredito que nós podemos manter o fluxo do raciocínio do autor das lições. Providência salvadora, a provisão de Deus para a salvação. A Bíblia diz que Cristo é tanto o autor como o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. O título autor refere-se à provisão da salvação por Cristo. Consumador refere-se à aplicação desta salvação. Através da sua vida imaculada e de sua morte expiatória, Cristo já consumou a sua obra e a aplicação da salvação é obra do Espírito Santo. Ele disse na cruz, está consumado. Nesta lição estudaremos a providência ou provisão salvadora de Cristo, tendo em mente 3 alvos específicos. O primeiro alvo mostra a necessidade de salvação do homem e sua incapacidade de adquiri-la através dos próprios esforços. O segundo alvo é compreender a graça de Deus como a causa primária da salvação, graça esta que não se baseia nem na obrigação divina, nem no mérito humano. Foi o constrangimento íntimo do amor divino que levou Deus a providenciar os meios para a salvação do homem. Então vamos ver primeiro a necessidade do homem, depois a graça divina. E nosso terceiro alvo tem como objetivo mostrar por que razão a encarnação e a morte de Cristo são elementos essenciais e absolutos para a salvação. Por que Cristo encarnou e por que morreu? Somente através de Cristo Deus poderia remover o pecado do homem sem fazer distorção à sua divina justiça e santidade. Vamos adiante. Esboço da lição. Tópico 1, o pecado do homem. Tópico 2, a graça de Deus. Tópico 3, a provisão de Cristo. Tópico 4, a extensão da provisão divina. Então veja só, pecado do homem, graça de Deus, provisão de Cristo e a extensão dessa provisão. Até onde ela vai? Ou até onde ela pode ir? Objetivos da lição. Ao concluir o estudo desta lição, você deverá ser capaz de definir a expressão degeneração completa do homem, ou depravação total, mas a lição utiliza principalmente o conceito, a nomenclatura, a designação de degeneração completa. 2. Diferenciar a graça comum da graça especial divina, isso é muito importante, graça comum e graça especial. 3. Alistar os 4 passos na oferta de um sacrifício pelo pecado, porque isso vai nos ajudar, a partir da visão do sacrifício veterotestamentário, a compreendermos a provisão de Cristo no Calvário. E 4. Explicar por que a provisão para a salvação é para todos, embora só alguns a aceitem. Muito importante essa questão, até para dissipar algumas dúvidas. Vamos para o texto 1? Estamos juntos? Vamos adiante? Vamos lá, o pecado do homem. Nosso estudo sobre o que a Bíblia ensina a respeito da salvação deve começar explicando quem necessita da salvação e por quê. A Bíblia claramente nos ensina que perante Deus todos os homens pecaram, estando assim alienados da sua glória e destinados a sofrerem as consequências da sua ira. Há uma pecaminosidade universal que o apóstolo Paulo explica muito bem nos primeiros 3 capítulos da sua epístola aos Romanos. Tanto judeus quanto gregos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 trata disso. Além disso, a Bíblia explica que o homem, por si mesmo, nada pode fazer para merecer a salvação. Cada homem pode ser descrito como um paralítico espiritual, aguardando que o braço salvador do Senhor o levante da miséria do pecado. Vamos compulsar a Bíblia olhando o texto de Isaías 59:16. Diz assim: E viu que ninguém havia
e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Louvado seja Deus. A degeneração completa. A raiz do problema que cada homem confronta é a própria natureza pecaminosa. Desde que nasce, o homem é inclinado ao pecado, por isso incapaz de agradar a Deus. Notemos alguns versículos que apresentam este problema. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51, 5. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, Jeremias 17, 9. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, Romanos 7, 18. Esta natureza pecaminosa é uma terrível herança que todos os homens receberam de Adão, nosso primeiro pai, nosso ancestral, cujo pecado introduziu a morte no mundo e implantou no ser humano essa natureza pecaminosa, colocando assim toda a criação sob o julgamento de Deus. É o pecado universal ou pecaminosidade universal. É uma condição universal de pecado. Estando vós mortos em ofensas e pecados, fazendo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui são trechos de Efésios 2, de 1 a 3. Esta natureza pecaminosa que todos os homens herdaram de Adão é chamada degeneração completa. Podemos também denominá-la depravação total, que é tema do primeiro subsídio. Esta expressão não significa que o homem seja absolutamente mau em todas as situações da vida, mas que todas as áreas do seu ser, corpo, alma e espírito foram afetadas pela decaída natureza adâmica. Peço que você aguarde um pouquinho, porque daqui a pouco vamos verificar algumas outras informações acerca da degeneração completa ou depravação total. A culpa universal. Veja que falamos de pecado, agora vamos falar de culpa. Salomão observou não haver homem algum que não necessitasse da salvação. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem, nunca peque. Eclesiastes 7:20. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fez a mesma observação. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Muitos chamam a si mesmos justos, simplesmente porque vivem uma vida melhor, mais aceitável do que a dos seus vizinhos. Porém, trata-se de uma comparação com base no padrão humano de julgamento. Pessoas que têm reputação ilibada, pensam que estão acima de qualquer suspeita, além do bem e do mal, mas todos somos pecadores. Devemos compreender que Deus não nos avalia comparando-nos ao próximo, mas ao seu padrão de justiça, ao parâmetro de Deus, e não um padrão social. E diante do elevado padrão divino, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isaías 64:6. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Vamos lembrar, talvez os irmãos já tenham ouvido falar ou lido sobre isso, trapos de imundícia eram aqueles panos que as mulheres usavam na antiguidade, e isso é descrito na Bíblia, para conter, né, ou para higienizar-se, né, em razão da menstruação, né? É um pouco forte aqui a ilustração, mas é necessário observar que o profeta diz exatamente isso. Ele nem fala que a nossa injustiça é como trapos da imundícia, mas a nossa justiça, a justiça própria, o mérito humano, suposto mérito, suposta qualificação pessoal diante de Deus e dos homens. A nossa justiça, ou as nossas justiças no plural, são como trapos da imundícia. Muito acentuada essa ilustração para nós termos um choque, para nós percebermos quão grave é a natureza adâmica, quão terrível é o pecado. Na lei divina registrada na Bíblia, Deus revelou-nos o seu padrão para vivermos de maneira justa. Porém, homem algum foi ou será capaz de alcançá-lo perfeitamente. O padrão de vida exposto por Deus nunca foi destinado a ser o caminho da salvação para ninguém, nem nos tempos do Antigo Testamento, nem nos dias atuais. Teoricamente, uma pessoa poderia obter salvação
através da sua perfeita obediência à lei durante toda a vida, porém ninguém, exceto Cristo, foi capaz de guardar toda a lei. É interessante que Paulo explica isso, né, aos romanos e aos gálatas. A lei foi dada como um pedagogo que orienta alguém sobre a sua degeneração moral e espiritual. Mas o simples conhecimento do pecado, promovido pela lei, não torna o homem justificado. A lei veio para mostrar o caráter profundamente degenerado, putrefato da raça humana, né? Os judeus receberam esse conhecimento. Por isso foi grave o seu pecado e muito escandaloso por terem rejeitado a Cristo, por terem negado a Cristo, porque ele era e é e sempre será o intercessor potente, o absoluto e perfeito Redentor, aquele que pode substituir o homem diante de Deus como Cordeiro, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o apóstolo Paulo nos diz, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Então, o homem diante da lei tem a exata noção, ou tem possibilidade de ter noção da sua pecaminosidade e de que ele precisa de um Salvador. Podemos compreender com mais clareza o propósito de Deus em conceder a lei ao homem se pensarmos nela como um espelho capaz de refletir um rosto sujo, mas sem poder limpá-lo. Excelente ilustração, né? Uma analogia. Igualmente, a lei pode mostrar ao homem quão pecaminoso ele é, mas não pode salvá-lo do pecado. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. A lei simplesmente mostra a incapacidade do homem de salvar a si mesmo, uma vez que ele é incapaz de guardá-la. Vamos ver aqui essa nota do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, consultor teológico da ETAD. Culpa, falta ou pecado universal é a transgressão comum a todos os homens em consequência do pecado cometido por nossos progenitores. Paulo sintetizou-a desta forma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Parece que isso está bem claro, né? Vamos lá. Prossegue aqui. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos 3:23 e 5:12. Romanos 5:12 é um texto muito importante, eu gostaria de fazer menção. Eu até sugiro que os irmãos leiam Romanos 5, de 12 a 21. Olha o que ele diz aqui. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente, né? Salmo 51:5 menciona isso. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Ela tem o pecado original, não tem o pecado experimental. Esses dois conceitos são importantes. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o pecado experimental. 1 João 1:7. Eu gosto de folhear a Bíblia aqui com os irmãos, né? Para nós podermos adquirir conhecimento espiritual. Está aqui. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor Claudionor de Andrade prossegue dizendo: lembramos, outrossim, que muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, isto é, antes que experimentem o pecado, e vão para o céu, apesar da iniquidade dos pais. E ele cita 1 Reis 14, 12 e 13. Recomendo que os irmãos deem uma olhada nessa referência. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Mateus 2,16. E a culpa pessoal? Antes de prosseguir, vamos falar aqui o seguinte. Pecado
é a conduta, pecado é o erro e culpa é a projeção. Culpa é a projeção da pecaminosidade imputada ao pecador. Meus amados irmãos, vamos então falar sobre a culpa pessoal, porque já falamos do pecado original, né, que projeta a culpa sobre a humanidade, os descendentes de Adão, mas há uma culpa pessoal pelo pecado experimentado por cada indivíduo. É importante mostrar que culpa é um conceito judicial, né? A pessoa tem o seu pecado, tem o seu crime, mas culpa é a projeção, é o que liga o pecado à necessidade de uma pena. Tudo bem? Então, há o pecado, que é a conduta comissiva ou omissiva, né? Fazendo aqui uma analogia com o direito penal, alguma coisa que a pessoa faz, então seria uma conduta comissiva, ou deixa de fazer, uma conduta omissiva. Então, o pecado pode ser uma conduta comissiva ou omissiva. E há uma pena, há um castigo para o pecado. Mas por quê? Porque se projeta culpa, né? O pecado projeta culpa sobre o agente, sobre o sujeito da conduta pecaminosa. Culpa pessoal. Embora herdeiros da natureza decaída de Adão, que nos torna indicados ou inclinados ao erro, melhor dizendo, cada um de nós é responsável pelos próprios pecados. A culpa universal não nos isenta da culpa pessoal. Cada ser humano, ao ultrapassar a fase da inocência, passando a distinguir entre o bem e o mal, o certo e errado, torna-se responsável por seus atos perante Deus. A natureza pecaminosa não tirou do homem o livre arbítrio dado por Deus. Cada um tem a capacidade de escolher por si mesmo seguir ou não o mau exemplo de Adão. A Bíblia declara que o homem dará conta a Deus unicamente das suas próprias culpas. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Deuteronômio 24:16. O profeta Jeremias disse aos judeus que eles não deveriam culpar os pais pelos pecados pessoais, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Jeremias 31:30. De igual modo, o profeta Ezequiel afirma que o filho não pagará pelos pecados do pai. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Ezequiel 18:4 e 17. Notemos o versículo de 1 Coríntios 15:22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Este versículo diz, em outras palavras, o seguinte: assim como Adão trouxe a possibilidade de morte para todos, Cristo trouxe também a possibilidade de vida para todos. É evidente que cada indivíduo tem de tomar a decisão de aceitar ou rejeitar a Cristo e a vida eterna, ou igualmente a decisão de seguir o pecado e a consequente morte espiritual. Esse fato é também apoiado por Romanos 5:12, que nós já lemos, que afirma que o pecado entrou no mundo através de Adão e que a morte veio porque todos, cada um, pecaram pessoalmente. Irmãos, aqui é interessante nós fazermos algumas observações antes de passarmos para o próximo texto da lição. Eu já vou ler o subsídio que nós escrevemos sobre depravação total ou degeneração completa e quero fazer uma consideração sobre livre-arbítrio. Eu tinha dito que nós iríamos primeiro falar do conteúdo da lição e depois os subsídios, mas talvez seja interessante, à medida que o conceito for mencionado no texto, né, a gente faz o desenvolvimento, a exposição do texto e comenta o subsídio. Talvez seja mais interessante. Então, depravação total. Na expressão depravação total, o adjetivo total, isso é muito importante, não indica a intensidade da degeneração, né? Não indica que a pessoa é tão má quanto poderia, mas sim a sua extensão. Isto significa que, embora as pessoas não alcancem necessariamente todo o índice de maldade possível, elas foram atingidas pelo pecado original em todas as áreas de suas vidas, havendo consequências físicas, intelectuais e emocionais decorrentes do deplorável estado moral e espiritual advindo da queda.
Romanos 3, de 9 a 24. Para os prejuízos que se abateram sobre a mente humana, há uma categoria específica, denominada efeitos noéticos do pecado. Não tem a ver com Noé, tem a ver com nous, do grego, que significa mente, efeitos na mente, que provoca estreitamento e corrupção das faculdades relacionadas à inteligência, memória, criatividade e emoções. Mas não se deve supor que no tocante à parte imaterial, somente a alma tenha sido degenerada, pois também o espírito foi afetado. Veja que é total a extensão, não intensidade, a extensão de corpo, alma e espírito. Tudo isso foi atingido pelo pecado. Né? O homem em seu estado natural não é um espírito bom aprisionado num corpo ruim, mas sim uma criatura totalmente decaída e afastada de Deus. Essa ideia é uma ideia espiritualista e também gnóstica, de achar que o espírito é puro e bom e está aprisionado num corpo impuro e ruim. Essa é uma visão neoplatônica, é uma visão gnóstica, é uma visão espiritualista que não tem nada a ver com o Evangelho. Todo homem é necessariamente pecador e ninguém pode escolher o bem por iniciativa própria, tampouco por méritos, qualidades ou virtudes pessoais. Esta condição se denomina, atenção, do latim, non posse non peccare, ou seja, a impossibilidade de não pecar. Haja vista a debilitação da liberdade individual. O livre-arbítrio permanece, dada a natureza do homem criado à imagem de Deus, mas ele não pode ser despertado senão pela graça divina. O homem hoje não tem o livre-arbítrio intacto como Adão o tinha. Essa diferença é importante. Adão, antes da queda, detinha condição diferente, expressa por duas máximas, a saber, posse peccare e posse non peccare, que denotam, respectivamente, a possibilidade de pecar e a possibilidade de não pecar. Ele tinha as duas. Diferente de nós, quando ainda não convertidos, que tínhamos apenas a compulsão para o pecado. Nós não podíamos não pecar. Tá certo? Nós não podíamos não pecar. Então, ele tinha as duas coisas. Como representante ancestral da raça humana, o primeiro homem, Adão, foi dotado de liberdade plena associada à responsabilidade moral. E sua transgressão consistiu justamente em adotar uma ética emancipada, independente, alienada de Deus, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva abusaram do livre-arbítrio. Já o Senhor Jesus Cristo, o último Adão, 1 Coríntios 15, 45 diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Leia também aquele trecho de Romanos 5, de 12 a 21 que eu já mencionei. O Senhor Jesus ostenta a condição non posse peccare, que expressa a sua impecabilidade. Ele não pode pecar. Né? Não pode pecar. O que acontece ao homem regenerado é que ele passa ao estado posse non peccare. Posso não pecar. Dá para perceber essa gradação? Na leitura do subsídio isso fica claro. Ou seja, a possibilidade agora de não pecar. Prerrogativa que lhe é conferida pelos méritos de Cristo na cruz e que se manifesta no processo de santificação diária. Hoje eu posso dizer não ao pecado. Na glorificação futura, o salvo passará à condição non posse peccare, quando, enfim, estará livre da presença do pecado. Muito bem, vamos passar à próxima parte, ao próximo texto, texto de número 2. Vamos falar da graça de Deus. Essa questão do livre-arbítrio nós ainda mencionaremos com mais vagar no futuro. A graça de Deus. A graça de Deus é um dos temas predominantes em toda a Bíblia. Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 200 vezes no Novo Testamento. Além disso, ocorre dezenas de vezes mediante palavras sinônimas, como o amor divino, a misericórdia e a bondade de Deus. Nosso estudo mostra que a graça de Deus envolve dois aspectos. Primeiro, favor imerecido de Deus, por ele expresso a todos os pecadores. E o segundo se descreve melhor
como o poder divino que refreia o pecado, atrai os homens a Deus e regenera os crentes. Refreia o pecado, atrai os homens a Deus e regenera os crentes. Neste segundo aspecto, a graça de Deus opera juntamente com o Espírito Santo, levando o homem a viver nas regiões celestiais. Graça sobre graça. Não se deve confundir graça de Deus com obrigação divina. Nada nem ninguém pode obrigar ou exigir de Deus a redenção da humanidade decaída. Se Deus tivesse obrigação, ele teria necessidade. Se ele tivesse necessidade, ele não seria autossuficiente. Se ele não fosse autossuficiente, ele não seria Deus. Então Deus não precisa fazer algo. Ele não tem obrigação, ele não tem carência nenhuma. Né? É somente o profundo e íntimo amor de Deus que o constrange, ele a si mesmo, a providenciar a salvação e até a convencer o homem a aceitá-la. Este conceito está registrado em João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. O apóstolo João está explicando que a graça recebida é baseada somente na graça e mais nada. A graça vem da graça, digamos assim. Em outras palavras, a razão de Deus nos amar não partiu de alguma obrigação de sua parte ou de uma ação forçada sobre ele. Deus expressou-nos o seu amor porque nos amou. Deus basta-se a si mesmo. Né? Vamos ver aqui sobre graça comum e graça especial. Aqui é importante distinguir porque na teologia reformada esses conceitos são diferentes. Né? Os reformados enxergam que a graça comum é a provisão de bênçãos naturais, de recursos naturais, materiais, é a providência divina para com justos e injustos, bons e maus, né? Pecadores e servos de Deus, né? O sol nasce para todos, né? A chuva cai sobre todos, né? E a possibilidade que o homem tem de, por sua inteligência, estabelecer hospitais, escolas, governos e dominar o meio ambiente, a indústria, a técnica, a política, ciência, assim por diante. A graça comum seria essa, e a graça especial se manifestaria de maneira irresistível, segundo os calvinistas, para atrair o pecador à salvação. Essa graça comum e graça especial nesse contexto. Nós entendemos de maneira diferente. Nós seguimos uma linha arminiana. Existe o arminianismo clássico, o arminianismo de Wesley. A Assembleia de Deus segue algo muito próximo do pensamento arminiano. Não que nós sigamos o homem, não é isso. Mas nós entendemos que o sistema teológico de explicação da doutrina da salvação que mais se aproxima daquilo que as Escrituras ensinam é aquele que foi organizado por Jacó Armínio e por aqueles que o seguiram. Dito isso, vamos prosseguir aqui com a graça comum. Devido à sua natureza decaída, o homem é incapaz de, por si mesmo, procurar agradar a Deus. Que por este motivo concedeu a graça comum ou universal a todo homem. A graça comum é vista em várias formas, nas bênçãos materiais da natureza, e nisso há uma coincidência com o pensamento reformado ou calvinista, também na maneira como Deus restringe o mal no mundo, e na conscientização do pecado dentro do coração humano, Romanos 2, de 1 a 11. Olha aqui, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, Mateus 5,45. Tudo bem, até aqui nós pensamos igual. Esta graça comum não salva automaticamente o homem, mas revela-lhe a bondade de Deus e restaura-lhe a capacidade de responder favoravelmente ao amor divino. À luz desta graça comum, compreendemos que nenhum homem pode se esconder atrás da desculpa de que não teve oportunidade de um encontro com Deus. Né? Aqui ele diz, Romanos 2,4, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 1,20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
Tá? Então essa graça comum é uma provisão de bondade, de benignidade, de paciência, de longanimidade de Deus para com a raça humana, de maneira indistinta. Mas a graça comum é diferente da graça especial. A graça comum concede a cada homem a capacidade de buscar a Cristo. Aqui é diferente do que a teologia reformada preconiza, porque ela não associa a graça comum com a salvação. Então aqui ele diz que a graça comum concede a cada homem a capacidade de buscar a Cristo, aqui dentro de uma perspectiva arminiana. À medida que responder afirmativamente à graça que o atrai a Deus, o homem é beneficiado por uma graça especial, que o ajuda a chegar cada vez mais perto dele. É certo dizer que nenhuma pessoa pode vir ao Pai sem este poder adicional, esta graça especial, que vence a escravidão decorrente da sua natureza humana decaída. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Aqui é uma diferença muito grande com relação à fé reformada, à fé calvinista, porque lá eles dizem que a graça é irresistível, né? Graça irresistível, né? Que haveria um chamamento eficaz. Nós entendemos que, na realidade, o homem decide por Cristo ou decide rejeitá-lo. Mas nós não colocamos uma soberania na vontade humana, não significa que o homem tenha o mesmo livre-arbítrio que Adão detinha antes da queda. Não, não é isso, né? Nós não estamos querendo também limitar a soberania divina, mas o que nós queremos dizer é que Deus respeita a decisão humana. Deus não criou autômatos, né? Deus respeita essa decisão, claro que com as consequências daí decorrentes, né? E o que nós queremos também dizer, e aqui atraindo o pensamento arminiano, técnico, né? O arminianismo wesleyano, ali há um conceito interessante da graça preveniente, né? Há até uma distinção entre graça que entra e graça que bate e graça que entra. Eis que estou à porta e bato e tal, graça que bate, graça que entra, né? A graça primária e graça secundária, né? Então, graça preveniente, também chamada de graça precedente, né? Ou graça preventiva, é a manifestação da graça de Deus para tornar possível uma resposta positiva. Diferentemente da graça irresistível, que diz que com certeza quando essa graça opera, o homem vai aceitar porque ele foi predestinado, nós dizemos de maneira diferente. A graça preveniente, a graça preventiva, a graça precedente, ela prepara o coração do homem para dizer sim ou não. Antes o homem só poderia dizer não. Antes o homem só poderia rejeitar, porque ele perdeu aquele livre-arbítrio da maneira que Adão tinha. Ele ainda tem, mas ele perdeu aquela essência que Adão tinha. Então, ele pode dizer apenas não. Ele tem uma compulsão ao pecado, ele é escravo do pecado. Com a ação da graça do Senhor, pela pregação do Evangelho, e somente pela pregação do Evangelho, né, o homem, então, tem a possibilidade de dizer sim a Deus. Tá tudo bem? É isso que acontece. Então, vamos lá. Outra coisa importante, alguns dizem que nós estamos pregando a salvação pelas obras. Nós não somos pelagianos, nós não dizemos que é uma salvação pelo mérito, pela qualidade, pela virtude ou pelas obras humanas, nunca dizemos isso, e não somos semi-pelagianos. Nós não dizemos que começa por Deus e continua conosco. A Bíblia nos diz que Ele opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Eu ia citar aquele outro, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque aí é bom lembrar que também dentro da teologia wesleyana há aquele conceito da graça operante e da graça cooperante, que tem a ver com a graça que entra, né? E a graça que bate, a graça primária e a graça secundária. Tem a ver com tudo isso, são formas diferentes de dizer a mesma coisa, mas o que acontece é que sempre é pela graça. Aquele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. A graça comum está aí no mundo, ela torna possível, né, que o homem dê uma resposta positiva, mas a graça especial, né, atuando no coração do pecador, é que vai ser decisiva para que ele
manifeste uma palavra afirmativa diante do Senhor. Entretanto, devemos deixar claro que esta graça especial não garante a decisão da parte do homem. Ela é resistível, não é irresistível, né? Devemos deixar claro que esta graça especial não garante a decisão da parte do homem quanto à sua comunhão com Deus. Ao aproximar-se de Deus, o homem recebe mais graça que o encoraja e o incentiva a aceitar a salvação. Uma experiência paralela temos na cura dos 10 leprosos. Mencionado no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 14, indo eles foram purificados, assim opera a graça. Porém, a qualquer momento o homem pode escolher resistir à sua graça, o que naturalmente cancela a provisão de mais graça. Atos 7,51, né, ali está escrito, né, que aqueles homens resistiam a Deus. Enquanto o homem continuar a responder afirmativamente à graça de Deus, esta será o agente pelo qual ele receberá a justificação, Tito 3,7. A regeneração, João 3,3, a santificação, Atos 26,18 e a segurança em Deus, 1 Pedro 1,5. A quantidade de graça que o homem recebe depende totalmente da sua própria decisão e não do interesse ou da vontade de Deus, que já é manifesta, que Deus quer salvar a todos. Por esta razão, o apóstolo Pedro nos admoesta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Mas vamos voltar aqui para esse subsídio sobre graça. Graça comum e graça especial. Vamos tentar esclarecer isso melhor. A graça de Deus pode ser definida como a disposição do Criador. Deixa eu ler aqui no meu material. A graça de Deus pode ser definida como a disposição do Criador no sentido de abençoar a humanidade, evidenciando-se de várias maneiras a sua bondade e generosidade para com a raça humana. A graça, na verdade, é uma só, mas a teologia, por razões didáticas, procura estabelecer uma classificação que consiga exprimir suas diferentes atuações e implicações. Lembre de graça sobre graça. Assim é que, por graça comum, se reconhece a concessão de inúmeros benefícios naturais a todos os homens, independentemente de sua religião, com o intuito de refrear a disseminação do mal, produzir bens de interesse geral e propiciar a distribuição de uma justiça necessária à convivência social. Além disso, a graça comum torna os homens inexcusáveis diante de Deus, quando estes recusam aproximar-se do Criador. O homem se torna inexcusável. É pela graça comum que Deus, abre aspas, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. As leis naturais cumpram sua regularidade, com sementeira e colheita, verão e inverno, frio e calor, dia e noite. Gênesis 8,22. Uma espécie de direito natural, ius naturalis, esteja presente na consciência dos povos, incluindo os gentios que não têm lei, Romanos 2, de 12 a 16. E a própria natureza revele a glória, o poder eterno e os atributos invisíveis de Deus. Salmo 19, de 1 a 4, os céus manifestam a glória de Deus, etc. E Romanos 1,20, aquele texto que fala dos atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, que claramente se veem e se compreendem pelas coisas que estão criadas. Poetas, intelectuais e filósofos, a partir dessa graça comum, podem escrever à luz da razão, como os que provavelmente foram citados pelo apóstolo Paulo. Porque lá em Atos 17, 28, dizem os estudiosos que Paulo estava citando trechos escritos por Epimênides, Cleantes e Arato, que eram pensadores gregos. Em 1 Coríntios 15, 33, seria Menandro, porque ele disse que as más conversações corrompem os bons costumes. E Epimênides, novamente, é citado em Tito 1,12. Então, eles receberam a graça, toda a filosofia que é positiva, de Aristóteles, de Sócrates, muita coisa boa ao longo da história humana, proveio de Deus, para que o homem nunca possa se ufanar diante do Senhor. A seu turno, por graça especial, se compreende a atuação generosa pela qual Deus possibilita ao crente o conhecimento de sua natureza, caráter e propósito, mediante a pregação da palavra, laborando a graça tanto para habilitar o pecador ao arrependimento e à fé, como para permitir, qualificar e confirmar seu crescimento espiritual. Aí você tem Romanos 4,16, Efésios 2, de 1 a 10, Tito 2, de 11 a 14 e 1 Pedro 1,13. Os irmãos leem em casa. A decisão de submeter-se a Cristo parte do próprio homem, mas em razão da depravação total ou da degeneração completa,
essa escolha não seria possível se não lhe fosse dispensada a graça divina, que o acompanhará em sua trajetória cristã com vistas à santificação, frutificação, crescimento espiritual e serviço. Nós colocamos algumas referências bibliográficas, né? Introdução e comentário da série Cultura Bíblica, né? De Howard Marshall, um dos autores da série Cultura Bíblica, e também aqui Leon Morris, dessa mesma série Cultura Bíblica, tá bom? Temos aí a devida citação desses autores para esse subsídio naquilo que nós entendemos de citá-los. Tudo bem, pessoal? Vamos então agora partir para o terceiro texto, quando nós estudaremos a provisão de Cristo. Vamos estudar agora a provisão de Cristo e no texto 4 vamos estudar a extensão dessa provisão. Meus amados irmãos, vamos ver agora a provisão de Cristo, texto 3 da lição de número 1. No texto anterior, notamos que a fonte da nossa salvação é a graça de Deus. Entretanto, não devemos confundir graça com tolerância. Apesar de nos amar e querer nos salvar, Deus não pode simplesmente nos declarar inocentes, pois Ele é não somente um Deus de amor, mas também um Deus de justiça e santidade. Só que uma observação, quando a gente diz que Ele não pode, não é que Deus seja condicionado, porque se Deus fosse condicionado ou limitado por um fator externo ou por alguém, Ele não seria Deus. Ele é incondicionado, soberano, absoluto, perfeito e independente. Porém, Deus não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia diz. Então, na natureza e no caráter de Deus está a integridade. Deus não nega a si mesmo, Ele não se contradiz. Então, é o próprio Deus que determina essas coisas. Ele não é condicionado por nenhum fator externo. Deus não é movido por nada de fora, senão por si mesmo. Isso é muito importante. Quando a gente fala que Ele não pode parecer, pode soar estranho, mas é que Ele não pode negar a si mesmo. Senão Ele não seria Deus. Declarar-nos inocentes sem a ocorrência da nossa conversão seria uma ofensa à justiça de Deus. Entraria em conflito com a sua santidade, em contradição à sua própria declaração de que a alma que pecar morrerá. Ezequiel 18:4. Tudo bem? Então, como poderia Deus ser perfeitamente justo e ainda salvar pecadores? É um paradoxo, né? A resposta está no fato de que Deus não desculpou o pecado. Antes, Ele o removeu, tirou, apagou. Para ajudar o homem a compreender o assombroso alcance do seu repúdio ao pecado, Deus nos deu a ilustração de um cordeiro expiatório. Esse cordeiro simboliza o verdadeiro cordeiro de Deus, o único que pode remover o pecado. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, né, quando foi abolida a missa em latim, os padres diziam na missa, em latim, Agnus Dei que tole peccata mundi. E as pessoas, sem compreender, diziam, Amém. Quer dizer, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Dei. Então vamos ver aqui 4 coisas relacionadas ao sacrifício no Código Mosaico que prefiguram aquilo que acontece conosco a partir dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem mancha, sem defeito. O simbolismo do sacrifício no Antigo Testamento começa com a escolha de um cordeiro, que tinha de ser sem mancha alguma. Somente um cordeiro perfeito poderia ser usado no simbólico ritual do sacrifício. Do mesmo modo, o perfeito sacrifício pelo pecado somente poderia ser feito por um homem que fosse perfeito. Um pecador não poderia morrer por outro pecador, ele precisaria de um outro que por ele morresse e assim indefinidamente, ad eternum. O resultado disso seria martírio e não redenção. Somente Cristo satisfez os requisitos de um cordeiro perfeito para, suficientemente, realizar um sacrifício perfeito pelo pecado. Olha isso aqui em Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Agora, imposição de mãos. Alguém impunha as mãos sobre o animal que seria imolado.
Por que isso acontecia? Ao oferecer um sacrifício por seu pecado, o crente do Antigo Testamento, que era o israelita, colocava as mãos sobre a cabeça da vítima, transferindo simbolicamente seus pecados ao animal substituto, ao animal que era seu representante, era vicário. Semelhantemente, Cristo carregou o fardo do pecado de todos aqueles que se achegam a ele para a remoção de seus pecados. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 10 e 11. Esse ritual antigo de sacrifício tinha de ser repetido continuamente à medida que o povo pecava. O sacrifício único de Cristo, porém, foi suficiente não só para todos os pecados do passado, como também para qualquer pecado futuro que possa atingir a vida do crente. Senão a gente precisaria agora viver pelas obras. E ninguém pode se justificar pelas obras, somente pela graça, mediante a fé. Olha aqui. Ora, onde há remissão destes pecados, não há mais oblação pelo pecado. Oblação é oferta. Hebreus 10, 18. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, 1 e 2. Ainda veremos o conceito de propiciação no sentido bíblico, no sentido técnico. Então já vimos o cordeiro, a imposição de mãos e agora a morte. O terceiro passo dado nos antigos sacrifícios era a imolação do cordeiro, representando que a sua vida era dada em substituição à vida do ofensor. Do mesmo modo, Cristo tornou-se o sacrifício expiatório, vamos ver o que é expiação, a favor do mundo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Observe que a Bíblia fala muito por nós, em nosso lugar. Essas cláusulas, em nosso favor, por nós, pelos pecadores, pelos ímpios, em nosso lugar, tudo isso ecoa o conceito ou configura o conceito de substituição penal, morte vicária de Cristo. E a expiação, nós veremos, tem a ver com a remoção da culpa. Veremos adiante, no momento próprio. E por que o sacrifício era comido? Vamos ver agora essa parte. Já vimos que o cordeiro era imaculado, a pessoa que o oferecia impunha a mão, que oferecia o animal impunha as suas mãos, para ser pelo animal representado a partir dali. Vimos agora a morte desse animal, o que ela representa em caráter de substituição, que é vicariedade e também expiação. E agora, por que se comia o sacrifício? Na oferta do sacrifício do Antigo Testamento, o passo final era cozinhar a parte da carne, que então era comida pelo ofensor, pelo pecador. A participação no sacrifício indicava que o ofensor tinha estabelecido, ou tinha restabelecido, restaurado a sua comunhão com Deus. Agora ele podia se alimentar. Cristo falou sobre isso várias vezes. À multidão que o ouvia, à margem do mar da Galileia, ele declarou: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Olha que bonito. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Para seus discípulos, na última ceia, Jesus afirmou: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Ele usa aqui uma metáfora. Isto é o meu corpo. Essa metáfora foi motivo de controvérsia entre Lutero e Zwinglio. Lutero entendia de uma forma muito literal, um motivo de polêmica e discussão teológica entre Lutero e Zwinglio. Isto é o meu corpo, mas Zwinglio entendeu mais adequadamente, que é uma figura de linguagem. Então, referente-se à parte simbólica do sacrifício do Antigo Testamento, Cristo enfatiza a importante verdade. Tão logo se identifique com o sacrifício pelos seus pecados, que é Cristo, o pecador ou ofensor passa a ter comunhão com o Pai. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Vamos então agora para o texto 4, a extensão da provisão divina. Aqui entra naquele debate
né, entre arminianos e calvinistas. Nós respeitamos nossos irmãos calvinistas, mas precisamos aqui didaticamente explicar qual a razão de nós pensarmos de maneira diferente, entendermos que a interpretação que fazemos é a melhor para a doutrina da salvação. Há séculos a igreja tem argumentado sobre a pergunta: por quem Cristo morreu? Se alguém responde pelo mundo inteiro, outro pode objetar: então por que nem todos os homens são salvos? Se alguém responde: ele morreu somente pelos eleitos, os quais Deus sabe que crerão, alguém alegará que Deus, por esta razão, não é justo, uma vez que nem todos os homens têm, obviamente, possibilidade de serem salvos? Vamos agora examinar como as Escrituras respondem a este questionamento. Ainda temos um subsídio para comentar, tá bom? Mas vamos lá. A provisão divina pelo mundo. A Bíblia ensina enfaticamente que a redenção de Cristo é suficiente para todos os homens. Nós chamamos aqui de expiação ilimitada, né? E os calvinistas entendem a expiação como limitada aos eleitos. E a expiação que nós apregoamos é ilimitada. Através de um sacrifício perfeito, bilhões de vidas pecaminosas foram representadas em Cristo e pecados sem conta foram potencialmente perdoados. 3 textos aqui para a nossa reflexão. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Morreu por todos. Hebreus 2,9. Pela graça de Deus, provasse a morte por todos, né? Aqui é uma parte do versículo. Para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. A provisão divina especial pelos que creem. Apesar das múltiplas promessas mostrando que Cristo morreu pelo mundo inteiro, há um sentido em que a expiação é uma provisão divina feita especialmente por aqueles que creem em Cristo. Ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Especialmente dos fiéis. 1 Timóteo 4,10. Olha que inteligente isso aqui, que interessante. Neste versículo veremos a extensão total da obra redentora no Calvário. Cristo é a provisão de Deus para a salvação de todos os homens, mas esta salvação é aplicada somente aos que nele creem. A provisão é suficiente para salvar a todos. A expiação é ilimitada. Todavia, a aplicação dos méritos de Cristo no Calvário se dá exclusivamente para aqueles que, pela graça, mediante a fé, aceitam a palavra do Evangelho. Tudo aquilo que Cristo realizou e sofreu na cruz é suficiente para salvar todo pecador. Por isso que fala, não apenas por esse, mas pelo mundo inteiro. Todavia, tudo o que consumou na cruz não pode salvar nenhum pecador que se recuse a crer e a ser reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5, de 18 a 20, nós temos ali a parte sobre a palavra da reconciliação, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo fez as pazes entre Deus e a humanidade, entre Deus e aqueles que pela graça, mediante a fé, receberam o Evangelho. É claro que os méritos da cruz serão aplicados para aqueles que receberem a pregação do Evangelho, e somente a estes. À luz dessa explicação, podemos entender por que razão a Bíblia, às vezes, fala da provisão divina, ou da provisão divina, como sendo limitada a muitos, Mateus 20, 28, a amigos, João 15, 13, aos filhos de Deus, João 11, 51 e 52, ou por nós, né? Tito 2, 18. Lá na ponta, em última análise, né? No direito gostamos de dizer, em última ratio, a salvação será uma providência para os eleitos, mas não porque a expiação seja limitada, e sim porque a aplicação se dará a essa categoria, né? Por nós, para os eleitos, para muitos, para os amigos, né? Para os filhos de Deus. Estes versículos não negam a provisão de salvação para todos os homens, mas ressaltam, destacam o fato de que, embora a salvação esteja ao alcance de todos, poucos se apossam dela. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Equivale
há um grande banquete onde há alimento para todos, porém, se alguém se recusar a comer, o dono não vai forçá-lo a tal. Já estamos concluindo a primeira lição. Alguns pelos quais Cristo morreu perecerão. Olha que interessante. Em resposta àqueles que creem que a propiciação efetuada por Cristo salva todos os homens, basta observar que a Bíblia declara existirem aqueles pelos quais Cristo morreu e que não obterão a vida eterna. Entre estes estão os que aceitam a expiação, mas depois a rejeitam, e também aqueles que se recusam a aceitá-la. Uns apostatam, se desviam, e outros não querem aceitá-la. Observemos esses dois grupos nos versículos seguintes. 1 Coríntios 8:11. Perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu por esse irmão fraco, mas ele perecerá. 2 Pedro 2:1. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Aqui ele fala, aqueles que aceitam a expiação e depois a rejeitam, e aqueles que se recusam a aceitá-la. Conclusão, a provisão de Cristo, ou a provisão que Cristo efetuou na cruz, pode ser comparada a certos bilhetes de ônibus, isso aqui é interessante, ou de trem, compostos de duas partes. Numa parte está escrito, não vale se destacada. Na outra, não é válida como passagem. Assim, a provisão salvífica, sozinha, que não vale se destacada, sem a fé não pode garantir a chegada de ninguém ao céu. Por outro lado, a fé, que não é válida como passagem, a fé sem propiciação não tem efeito algum. A propiciação foi apresentada, foi executada, mas para ser aplicada é necessário que o homem dê uma resposta positiva à graça, mediante a fé. Vamos então finalizar com a leitura e comentário do subsídio que nós temos à nossa disposição. Fizemos aqui o subsídio exatamente para esse texto 4. O primeiro subsídio é para o texto 1, o segundo subsídio para o texto 2, há um terceiro texto, mas sem subsídio. Para o texto 4 há um subsídio, porque são 3 subsídios para cada lição. Para o texto 4, nós criamos o seguinte subsídio: Deus não precisa salvar. Isso aqui é muito importante. A salvação é um benefício espiritual concebido pelo Pai, realizado por Cristo e aplicado pelo Espírito Santo ao coração do pecador, que pela graça, mediante a fé, aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É importante notar, porém, que a salvação procede da vontade soberana de Deus e não de uma suposta necessidade do ser divino. Com efeito, se Deus necessitasse salvar o pecador, ele não poderia ser autossuficiente, o que representaria uma contradição absoluta quanto à natureza divina. Em nenhum lugar das Escrituras está escrito que Deus precisou enviar seu Filho, ou que ele precisa de nós, muito menos que ele precisasse salvar um povo para adorá-lo. Ao plano de salvação estão relacionados os conceitos de vontade, conselho, desígnio e beneplácito, consentimento ou aprovação. Na realidade, o Deus Trino basta-se a si mesmo, não sente solidão, não necessitou de auxílio na criação, não se apaixonou por supostas qualidades humanas e não recorreu a terceiros para planejar, executar ou aplicar os benefícios da cruz. Em todas as coisas, o Senhor é autossuficiente. Bem por isso, é teologicamente equivocado afirmar que Deus seria injusto se deixasse a humanidade perecer, pois sobre ele não pesa a obrigação de nenhuma espécie. Correto é afirmar que a salvação é um ato volitivo de Deus e não um ato necessário. É um ato da vontade e não da necessidade. Diante disso, como conciliar tal premissa com o fato de que Deus é amor, conforme 1 João 4:8? Dito de outro modo, como a salvação pode não ser um ato necessário de Deus se o amor constitui a sua essência? Pode-se afirmar que a resposta se encontra na própria pergunta. Foi o amor de Deus que concebeu o plano de salvação, e não um fator externo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. As perfeições e excelências de Deus, os atributos divinos, encontram-se eternamente equilibrados.
inexistindo qualquer lapso ou incongruência, de modo que amor e justiça se acham em absoluta harmonia. Eis o paradoxo essencial do Evangelho. Na cruz, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, conforme Salmo 85, versículo 10. De acordo com a justiça, alguém teria de sofrer a condenação por causa do pecado. Em virtude do amor, Deus enviou um substituto penal para a humanidade. Meus amados irmãos, aqui nós finalizamos, concluímos esta primeira aula. Temos ainda muito a estudar. Já deu para perceber que é muita informação, muito conteúdo. É um conteúdo técnico importante para que nós cresçamos espiritualmente, possamos servir cada vez melhor à nossa igreja, edificar aos irmãos, ajudar o próximo, possamos compreender a magnitude, a profundidade, o grande valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e aquilo que o Espírito Santo faz pelo pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula.